Olá, mais uma vez estamos juntos para o programa Viver Bem Unimed Campos. Vamos abordar o tabagismo. No Brasil, 200 mil mortes anuais são causadas pelo tabagismo. Hoje, quase 19% da população brasileira com mais de 15 anos é fumante. A boa notícia é que já foi pior. Esses números representam uma diminuição de 40% na quantidade de fumantes desde 1989. No quadro Coma Bem e Viva Melhor, tem receita de uma saborosa sopa verde e o melhor, super fácil de fazer. Vamos também lançar uma série sobre nutrição nos ciclos da vida. O Viver Bem Unimed Campos está começando. Começamos hoje o programa com a nossa série sobre nutrição nos ciclos da vida. Nesse primeiro episódio, o tema é aleitamento materno. Confira. Hoje nós vamos dar início a um novo quadro do nosso programa. Se chama Nutrição nos Ciclos da Vida, onde nós vamos falar sobre alimentação saudável da gestação até o envelhecimento. Já que nós estamos no mês de agosto, onde nós temos o agosto dourado, nós vamos falar sobre o aleitamento materno, que é uma prática que envolve tanto amor e benefícios para a mamãe e o bebê. O leite materno é o alimento mais adequado e mais completo para o bebê até o 6º mês de vida. Quando a gente fala que ele é completo, significa que nele nós conseguimos encontrar todos os nutrientes que o bebê necessita nas quantidades ideais, que vão garantir a ele um crescimento e um desenvolvimento saudável. Além disso, no leite materno também nós encontramos alguns fatores de defesa que vão ser responsáveis por funcionar como uma espécie de primeira vacina, protegendo o bebê de alergias, de infecções, problemas respiratórios e também de algumas doenças até mesmo na vida futura. Quando ele for um adulto, ele vai estar menos propenso a sofrer com doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes, hipertensão e obesidade. O aleitamento até o 6º mês de vida deve ser exclusivo. Isso significa que não existe necessidade de ofertar ao seu filho nenhum outro tipo de comida ou de bebida, nem mesmo água, porque, como eu disse, no leite ele já encontra todos os nutrientes que ele precisa. Somente depois do 6º mês, quando ele tem um crescimento e um desenvolvimento acelerado, que o leite materno sozinho já não é mais capaz de suprir as suas necessidades. Além disso, seu sistema digestório está formado e, com isso, ele pode receber os alimentos. Mas o aleitamento não deve parar por aí. Ele deve continuar até os 2 anos de idade ou mais. Como eu havia dito anteriormente, o leite materno não traz só benefícios para o bebê. A mãe também tem muito a ganhar com essa prática, principalmente no que se refere à recuperação de modificações que aconteceram no seu corpo durante o processo de gestação. A mãe que amamenta perde o peso que ganhou durante a gravidez mais rapidamente, o seu útero volta ao tamanho normal mais rapidamente, além dela ter o risco diminuído para hemorragias pós-parto e também doenças como câncer de ovário e de mama. Assim como na gravidez, a mãe precisa ter cuidados alimentares. Levando em consideração que o aleitamento materno gera um gasto muito grande de energia, é importante que ela procure se alimentar em horários regulares, fazendo cerca de 6 refeições ao dia e bebendo bastante líquido. Além disso, existem alguns alimentos que devem ser evitados nessa fase por provocar alguns problemas durante o aleitamento. Ela deve evitar os alimentos industrializados, que são ricos em açúcares e gorduras, que podem ser prejudiciais à saúde, bebidas alcoólicas, alimentos que sejam ricos em cafeína, como refrigerantes, café, chocolates e chás preto e verde, que podem provocar diminuição na produção e alguns problemas em relação ao gosto do leite. Então, o ideal é que ela se alimente com alimentos mais naturais, sempre com bastante fontes de verduras, frutas, legumes, carnes magras e laticínios. Nos primeiros 6 meses de vida, não existe muita regra para a frequência e para a duração das mamadas. O ideal é que seja ofertado leite em livre demanda, ou seja, de acordo com a vontade do bebê.
O mesmo vale para a duração. Quando o bebê está satisfeito, ele naturalmente tende a deixar a mama. Mas, no geral, um bebê mama cerca de 8 a 12 vezes ao dia, com essa frequência diminuída a partir do momento que ele vai crescendo e a sua capacidade gástrica vai aumentando. Existe uma dica muito importante na hora de amamentar que evita um erro muito frequente nas mães de acreditar que o seu leite é fraco, porque o seu filho não fica suficientemente saciado. É importante que o bebê mame sempre na mesma mama do início ao fim. O ato de trocar as mamas faz com que o bebê não tenha acesso à porção total do leite. Na parte final, existe uma camada maior de gordura, que é responsável por gerar no bebê uma maior saciedade. Quando ele mama nos 2 seios ao mesmo tempo, ele fica saciado, mas não recebe essa camada de gordura e, com isso, fica mais cedo com fome, gerando erros, como, por exemplo, a introdução precoce de alguns alimentos, já que a mãe acredita que ele não está suficientemente alimentado. Quase toda mãe é capaz de amamentar. Existem, porém, alguns casos onde a mãe não consegue produzir leite o suficiente ou sofre com dores intensas e feridas nos seios que acabam provocando a paralisação do aleitamento. Nesse caso, a criança deve iniciar o que nós chamamos de alimentação complementar, que é quando ela vai começar a utilizar fórmulas lácteas industrializadas que vão tentar substituir o leite materno. Além disso, a introdução alimentar deverá acontecer aos 4 meses ao invés dos 6. Mas se esse for o caso do seu filho, é muito importante que ele tenha um acompanhamento de um nutricionista para decidir qual é a melhor fórmula a ser utilizada, que não cause problemas à sua saúde, e também como que a introdução deverá acontecer. Mas, se esse não for o seu caso, é importante amamentar o seu filho. Diante de todos os benefícios que já foram falados, o leite materno ainda provoca uma ligação maior entre mãe e filho, o que vai ajudar não só no desenvolvimento físico, mas também no cognitivo e emocional. Além disso, o leite materno está sempre fresco, na temperatura adequada, pronto para o consumo e livre de bactérias. Por isso, é muito importante amamentar. No nosso próximo episódio, nós vamos falar sobre a introdução alimentar, dando continuidade ao nosso quadro sobre nutrição nos ciclos da vida. Até lá! Estamos recebendo hoje o pneumologista Luiz Carlos Cel. Vamos falar sobre tabagismo, os malefícios do cigarro. Aqui conosco também o nosso consultor de saúde, o Dr. Paulo Lirano. Bem, obrigado pela presença de vocês aqui hoje. Vamos abordar esse assunto, né, que, como eu citei no início do programa, preocupa bastante, apesar dos números terem reduzido um pouco, né, nos últimos 20 anos, mas o número de tabagistas ainda é muito grande. É muito grande e o que, na verdade, eu acho que a importância que tem este programa, como sempre, é alertar a população, alertar os nossos espectadores, principalmente ao grupo da Unimed, que é importantíssimo essa prevenção. Porque nós sabemos que o tabagismo, que vamos tratar aqui hoje especificamente sobre ele, mas ele envolve uma série de doenças que vão de vários tipos de câncer, as doenças pulmonares, doenças digestivas e algumas outras mais. Então é importante saber que esta prevenção, o tabagismo, é preciso lutar contra ele, para que a pessoa não tenha problemas sérios como infarto, derrame cerebral, câncer de pulmão, de boca e do tubo digestivo em geral. Então nós vamos ouvir aqui as recomendações de Dr. Luiz Carlos Cel, que nos honra muito com a presença dele neste programa, que com certeza vai poder orientar bastante a nossa população. Dr. Cel, com a palavra. Muito obrigado pela oportunidade, meu amigo Paulo, e ao Júlio também, agradecer a oportunidade. Eu acho que esse trabalho é um trabalho interessante, que é um trabalho, nós devemos essa obrigação ao nosso público leigo, né? O público que nos consulta e tudo, é o trabalho da prevenção, como disse você. Prevenir a doença é sempre mais barato e muito melhor do que a gente consertá-las depois, sem dúvida. Com relação ao cigarro, sabidamente o cigarro é causa de inúmeras doenças no organismo. Mesmo que não esteja diretamente relacionado a ele, mas outras doenças, por outras razões, pioram muito quando o indivíduo fuma. Então, e é uma causa prevenível e tratável. É a única causa que eu posso remover
com algum sacrifício, é lógico, vai demandar um trabalho nisso, mas que eu posso remover, livrando o paciente de ter no futuro uma série de complicações. Eu vou falar alguma coisinha rapidamente sobre essas doenças. O cigarro, na queima do cigarro, na combustão do cigarro, naquela brasa que forma ali, libera cerca de 4.700 substâncias já identificadas. Substâncias essas que a maioria tóxicas, algumas cancerígenas e outras que promovem um estresse oxidativo no organismo, particularmente nas vias aéreas, onde ele vai proporcionar o aparecimento de doenças, que não é o câncer, mas que são tão importantes como, e que está subindo gradativamente, está subindo a sua escala. Na Organização Mundial de Saúde estabelece a causa de mortalidade no planeta, e ela está seguindo de perto as primeiras causas. Hoje já é a terceira causa de morte e está numa curva ascendente, enquanto que o câncer e as doenças cardiovasculares têm se estabilizado. E são duas doenças, basicamente, a bronquite crônica e o enfisema pulmonar. Então aquilo causa uma destruição gradativa dos seus pulmões, sem recuperação. Isso aí não tem recuperação. Essa destruição vai levar ao aparecimento do enfisema. O indivíduo desenvolve uma falta de ar permanente, que mesmo para fazer as tarefas mínimas de casa, fazer uma barba, pentear um cabelo, tomar um banho, fica impossível devido à falta de ar que ele tem. Então, isso é um quadro final triste, negro, e que dá um impacto muito grande social, porque o custo dessas doenças é muito elevado. Um paciente desse que interna num hospital para fazer um tratamento, uma descompensação de um enfisema, entra em insuficiência respiratória aguda, acaba na UTI, com ventilação mecânica, fica 30 vezes mais dias internados, complica com pneumonia. É um quadro triste, horrível. Então o cigarro, por tudo, deve ser evitado. Não só os cânceres, eu vou falar agora do câncer de pulmão, mas o câncer de boca, o câncer de esôfago, né? O câncer de bexiga até também está muito relacionada ao cigarro. Saindo desse foco um pouco e as doenças também, vale a pena ressaltar, que não são respiratórias, mas são cardiovasculares e que pioram muito com o cigarro. A aterosclerose coronariana, que leva ao infarto do miocárdio, as doenças vasculares cerebrais, os acidentes vasculares cerebrais, que também estão relacionados a cigarro. Então, brevemente, para sentir, você já tem aí um mundo de uma perspectiva negra, ruim, para quem consome tabaco, cigarro. E quanto mais a dose, é uma dose relacionada, quanto mais eu fumo, né, eu tenho a tendência a apresentar essas alterações mais cedo. Começa em torno de 40, 45 anos, mais ou menos, e dali para frente só cresce, só se desenvolve. A boa notícia é que se você parar de fumar em um determinado momento, essas alterações cessam de se fazer. Tem estudos mostrando curvas em que o indivíduo que parou, ele estancou naquela fase. O indivíduo que continuou fumando foi descendo a curva e a mortalidade aumentou muito lá embaixo. Então é preciso entender isso. Não é fácil, senhores, lutar contra a indústria tabageira. Vocês não imaginam o poder financeiro que essas empresas têm para que a gente consiga algum espaço. Então, coisas como propaganda na televisão, aquele aviso que tem no cigarro, né, é feito com essa intenção, para abalar e tal. Então, isso que redundou nesse resultado que ele falou. Houve uma queda do consumo do tabaco entre os adultos fumantes no Brasil. Parece que o segmento de adolescente e criança tem aumentado um pouco. Porque a indústria, sabiamente, também, ela se faz atrair, né? Antigamente eram as imagens de um homem com sucesso, né? Era o sujeito que dirigia um automóvel de alta velocidade, era um cara que andava na terra de Marlboro, era aquela coisa toda. Hoje isso acabou. Até no cinema mesmo, classicamente o cinema dos anos 50, os artistas todos apareciam fumando, porque era charmoso, era bonito fumar, né? Exalar aquele cigarro, as mulheres com aquelas piteiras, né? Então dava a impressão de um glamour ligado ao cigarro, né? Isso realmente a gente conseguiu acabar com isso, ou diminuir em muitos segmentos, mas a indústria vai dando jeitinho, aromatiza o cigarro, foi proibido agora nos Estados Unidos, cigarro aromatizado,
para conquistar esse segmento mais jovem. Então, um cigarro com gosto de canela, um cigarro com gosto de menta, etc, etc, e tentando pegar esse pessoal mais jovem. Então, doutor Cel, a gente vê hoje, né, todos os estudos mostram que o cigarro, ele quase que se compara, em termos de dependência, de causar a dependência, a outras drogas, como a própria cocaína, heroína. Mas então é preciso esta abordagem de saber que também é possível interromper esse processo, e é isso que interessa, que a gente consiga interromper esta curva do tabagismo e as suas complicações múltiplas, conforme o senhor adotou aí. Então, eu acho que seria interessante fazer essa abordagem e alertar a população do risco que é e a necessidade de se interromper esse ciclo. Eu gostaria que o senhor tratasse desse assunto especificamente. Então, você levantou um problema importante. Você sabe que esse entendimento do tabagismo enquanto doença, enquanto dependência química, é relativamente novo. Somente há pouco tempo que o tabagismo hoje figura na relação do CID-10, que é o Código Internacional de Doenças, que até então o tabagismo era visto como um hábito, não era vício, era hábito, e portanto não havia a dependência química, conforme falou. Hoje ele está enquadrado como doença, como dependência química, assim como tem a cocaína, assim como tem a heroína e etc. Então, álcool, então, cigarro, hoje figura na lista das dependências. Bem, como é que nós vamos abordar isso? O que se caracteriza como dependência? Existem dois pilares importantes que sustentam o vício de fumar. Um é a dependência à nicotina. A nicotina é um gás que é gerado na hora, é um alcaloide, que é gerado na hora que você traga o cigarro e que alcança o cérebro em cerca de 10 segundos. Quando você aspira a fumaça, a nicotina atravessa a barreira alveolar, alcança a circulação e chega no cérebro. Lá chegando, ela vai procurar um local onde existem os receptores. Assim como um pino encaixa numa tomada, existe um receptor no cérebro esperando aquela nicotina. Ela vai e se encaixa nesse receptor. Dessa ligação, surge um estímulo, gera um estímulo, que vai excitar uma outra área do cérebro, chamada área do prazer, e essa área libera dopamina. Então, na realidade, o sujeito fica viciado numa dopamina, porque toda vez que ele acende o cigarro, ele sente prazer. Que dá o prazer semelhante às outras drogas, né? Semelhante às outras drogas. Só que o efeito do cigarro é efêmero. Ele tem uma passagem rápida. Daqui a pouco, cessa esse efeito. Isso é metabolizado e cessa. E o indivíduo tem a necessidade de acender o próximo cigarro. E assim aí é que vai cada vez precisando de mais cigarro. Cada vez precisando de mais. Porque para alimentar esses receptores, para ter o prazer, ele necessita. Então esse é um problema de dependência nicotínica. É tratável. Hoje existem repositores de nicotina, quer dizer, são sob a forma de disco, ou sob a forma de chiclete, ou sob a forma de spray nasal, não tem no Brasil, mas aqui nós temos o disco e o chiclete, temos também, que vão liberar uma nicotina programada para alimentar esse para que ele não entre em abstinência. Para que ele não entre em abstinência. E para evitar também que ele fume. Porque na ideia de repor a nicotina, ele vai acender o cigarro, que é o que ele sabe fazer. Então, usando isso aí, ele dribla, vamos falar assim, esse efeito. Que é um efeito que dura em torno de, se você parar de fumar, em torno de 4 meses, 3 a 4 meses mais ou menos. Então até lá esse indivíduo pode ser seguido quanto à questão da dependência nicotínica. Repor se for necessário, se eu estiver diante da crise de abstinência, eu tenho que resolver dessa maneira, porque somente a reposição da droga na abstinência que vai fazer cessar aquele efeito de abstinência. Esse é um problema. O problema maior, entretanto, nem é a dependência nicotínica, que essa é mais driblável, mas é uma dependência que o indivíduo desenvolve, é o rito do cigarro. É o rito de fumar. Questão comportamental dele. Comportamental. É por isso que os programas hoje, todos têm a terapia cognitivo-comportamental. O que eu estou querendo falar? Estou querendo falar daquele indivíduo, por exemplo,
que não vai ao banheiro de manhã se não acender o cigarro, que não abre um jornal para ler um jornal, ele imediatamente liga e acende um cigarro, que toma um cafezinho e acende um cigarro, que quando está aborrecido acende um cigarro, quando está alegre também acende. Quando tá exato, do seu dia a dia ao fato de fumar. Ao fato. Então, essa habitualidade do dia a dia, que isso é desenvolvido durante anos a fio, que esse indivíduo está fumando, essa habilidade cria um vínculo muito forte. Muito forte. Ela passa a fazer parte das necessidades diárias do indivíduo. E esse aqui é o mais renitente para a gente combater. Por isso que essas terapias isoladas, o paciente chega no consultório muito com a ideia de que existe a pílula mágica. Ou seja, eu estou fumando muito, eu adoro fumar, gosto de fumar, mas se eu tomar esse remedinho que o doutor me passou, pronto, vai passar como uma mágica. Amanhã eu não estou fumando assim, mais. Né? Não funciona. Vão fumar com o remédio. Não funciona. É preciso que se trate adequadamente, fazendo parte de um programa, tratar as duas esferas. A dependência nicotínica, temos como driblá-la. A dependência psicológica, temos que quebrar esses elos, desligar esse ato do dia a dia dele, das necessidades dele, do vício de fumar. Que não tem nada a ver, ler o jornal é acender um cigarro, se você imaginar. Mas aquela coisa criada, tratada, né? Cultivada durante muitos anos, começa a fazer parte da vida do indivíduo. Então isso é importante alertar para quem fuma e quer parar, existe tratamento, é uma doença prevenível, tratável. Agora temos que contar, primeiro, com uma vontade muito grande por parte de quem fuma. Não dá para ser essa coisa assim, eu fumo, eu queria até parar, porque me dizem que o doutor me disse que faz mal, mas para dar tanto trabalho, né? E é tão gostoso o cigarrinho, me dá prazer. E aí ele protela aquilo ali. E tem aquele também que fala, não, mas eu fumo tão pouquinho, não faz mal, não. Exato, existe alguma quantidade segura para se fumar cigarro? Não. Cigarro, qualquer dose é ruim. É lógico que se o sujeito fumar um cigarro por dia é diferente daquele que fuma 4 maços. Já vi paciente no consultório que acende um no outro. Quer dizer, esse cara, ele contamina-se todo de cigarro o dia inteiro. Né? Ele e o ambiente. E é desagradável, é isso que eu ia falar, porque é uma coisa antissocial. Você percebe a pessoa que fuma pelo cheiro da pessoa. A pessoa cheira. Uma mulher bonita com cheiro de cigarro, Paulinho, não é atraente. Não combina. Não combina, exatamente. Então, tem esses problemas todos. O paladar acaba, o cheiro das coisas acaba, né? Esse indivíduo acaba ficando uma pessoa inconveniente. Porque você entra num espaço, entra num táxi, por exemplo, em que o motorista fuma, eu saio do táxi na mesma hora, porque aquele cheiro impregnado do cigarro na pessoa e no carro e tudo, aquilo não é agradável, né? Para quem não fuma, então, é uma coisa. Então, basicamente, a gente ressaltar isso. Querem parar de fumar? Muito bem. Não desistam não, porque tem remédio, tem condutas. Aqui na cidade, pelo menos, eu conheço 2 programas que são muito bem conduzidos. Há um programa no serviço público, na Secretaria de Saúde, que é um programa anti-tabagismo. Tem pessoal preparado. Eu não sei, acho que está funcionando ainda, no tempo que não. Mas tem médico, tem psicólogo, tem pessoas para acompanhar e tal. E há um programa desenvolvido pela Unimed de Campos, para os usuários da Unimed, que também está trabalhando os grupos. Então, essas pessoas que lidam com esses grupos, elas recebem uma capacitação feita pela Secretaria de Saúde do Estado e no INCA, né, orientação do Instituto Nacional do Câncer. Essas pessoas vêm preparadas, então, para fazer esse acompanhamento. Só para a gente encerrar, doutor Ciel, deixar essa mensagem, né, para quem está nos acompanhando e que é tabagista. É possível romper essa relação e recomeçar, não é, uma vida melhor, mesmo porque ele não nasceu fumando. Sim. É possível romper essa ligação, não é, doutor Paulo? Sem dúvida. Eu vou um pouquinho além. Eu diria o seguinte: o tabagismo é um vício já caracterizado pela própria Organização Mundial de Saúde. E é um vício que leva à morte, em várias esferas. Ele aumenta o índice de infarto, de derrame cerebral, de câncer em vários locais do organismo. E é preciso interromper esse ciclo.
Então eu vou um pouco mais além. É um vício que leva à morte e é possível parar. Para isso é preciso buscar ajuda, para isso é preciso buscar um especialista, buscar os programas de interrupção do tabagismo, que são programas organizados e, como foi dito, ele tem que ser multidisciplinar. Ele tem que ser trabalhado com remédio e também com terapia psicoemocional no sentido comportamental. Então, eu acho que este é o grande recado. É um vício e é possível parar, e deve parar, para poder ter uma vida mais longa, viver bem e ter uma vida saudável. Com mais qualidade, né? Com mais qualidade, né, doutor Cel? E é a nossa temática aqui, né? Qualidade de vida, viver bem. Doutor Cel, muito obrigado por sua participação. O tempo passou assim que a gente piscou o olho, mas muitas informações importantes, né? E essa verdadeira aula de como o tabagismo ele influencia na qualidade de vida das pessoas, o vício do cigarro, e como é possível se separar desse vício e recomeçar uma vida com mais qualidade. Só mais uma lembrancinha no final. Dia 30 desse mês se comemora o Dia Internacional de Combate ao Tabagismo. Quem sabe você que fuma não seja um bom estímulo para parar de fumar. Escalhe o dia 30 de agosto, pare de fumar. Procure seu médico, peça orientação, porque a arma contra o tabagismo é a informação. Nós vimos agora, o Júlio levantou esse problema, que o consumo de cigarro diminuiu na população adulta no Brasil, graças à informação. Foi informando, foi mostrando, foi dizendo, não fazendo a propaganda de estímulo ao cigarro, e o pessoal vai começando a compreender. Hoje já não é mais charmoso, não é mais glamour, a moça não precisa fumar para arranjar casamento, nem nada disso. Então, o negócio é parar, é ter qualidade de vida. Muito bem. Bem, mais uma vez, obrigado pela participação de vocês. Doutor Paulo Irano, na próxima semana a gente tem encontro marcado. E agora a gente vai a um breve intervalo e volta já já, né, com a sequência do programa Viver Bem, e vai pintar uma receita super saudável, uma receita de sopa verde. Além de ser saudável, ainda é super fácil de fazer. Então, praticidade ainda com a questão da qualidade da alimentação para você ficar super bem, para você viver bem. A gente volta já. Automesticação? Não. Médicos estudam muito para entender o seu corpo. É perigoso não seguir a risco o que eles recomendam e desnecessário se irritar quando eles não prescrevem remédio algum. Confie no seu médico. Ele sabe o que é melhor para você. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Novo Centro de Diagnóstico por Imagem Unimed Campos. Ressonância magnética de alto campo. Tomografia computadorizada Multislice. Raio-X, endoscopia, colonoscopia e outros. Novo Centro de Diagnóstico Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano Unimed Campos. Em nosso quadro Coma Bem e Viva Melhor, uma receita super prática de sopa verde. Em noites frias, um caldo quentinho cai bem. Confira! Hoje nós vamos continuar com a nossa sequência de receitas para o jantar. Hoje você vai aprender a fazer uma sopa verde, mas antes você vai aprender um acompanhamento para qualquer tipo de prato quente e também de salada, que são os croutons integrais. Crouton são pedacinhos de pão temperados e fritos, mas hoje nós vamos preparar de uma maneira diferente para que ele fique mais saudável. Ao invés de utilizar o pão branco, nós vamos utilizar o pão integral para acrescentar um pouquinho de fibra à nossa receita, e ao invés de fritos, eles serão preparados assados. Para essa receita você vai precisar de cerca de 6 fatias de pão integral, pode ser com ou sem a casca, picado em cubinhos. 1 colher de sopa de orégano, 2 colheres de sopa de azeite de oliva e pimenta do reino a gosto. O modo de preparo é muito simples. Nós vamos misturar todos os ingredientes em uma assadeira e levar ao forno.
ingredientes bem misturados, nós vamos levar os nossos croutons ao forno e deixar por cerca de 6 a 10 minutos, que é tempo suficiente para eles adquirirem uma consistência mais torradinha. Enquanto os croutons estão assando, nós vamos dar início ao preparo da nossa sopa verde. Para ela, você vai precisar de uma abobrinha picada em cubinhos com a casca, uma xícara de chá de espinafre, uma xícara de chá de couve, meia cebola, 2 dentes de alho, 2 colheres de sopa de azeite de oliva e cominho a gosto. Para iniciar o preparo, nós vamos refogar a cebola, o alho e o azeite em uma panela. Com o refogado já bem douradinho, nós vamos acrescentar a abobrinha e vamos deixá-la por mais um tempo até que ela solte água e fique bem macia. Esse é o ponto da abobrinha. Agora nós já podemos adicionar o espinafre e a couve. Com todos os ingredientes já bem misturados, nós vamos desligar o fogo e levar a nossa mistura ao liquidificador. Agora que a nossa sopa já está bem batida, nós vamos voltá-la para a panela e terminar de aquecer e misturar os outros ingredientes. Então nós vamos acrescentar o cominho, e acertar o sal. Nós só vamos esperar levantar a fervura e ela já está pronta para ser servida. Essa é a nossa sopa verde pronta com os croutons. Até a próxima semana com mais uma receita saudável no nosso quadro. Até lá! Chegamos ao final de mais um programa Viver Bem Unimed Campos. Deu vontade de conferir mais detalhes do programa Viver Bem? Outras edições do programa? Muito fácil. É só acessar o nosso canal no YouTube, Unimed Campos RJ. E você confere todos os domingos, às 4 da tarde, na Plena TV, os programas inéditos Viver Bem Unimed Campos. Um abraço e até a próxima!